que vai estar com a gente no telão, a partir do versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu estava pesquisando e vi que no ano passado eu também falei essa mensagem de Mateus capítulo 2. Não sei se foi no dia de Natal ou no dia posterior. E aí você pode estar me perguntando: hoje é dia 30, penúltimo dia do ano, último dia do domingo do nosso culto dominical. E o pastor está falando, está lendo um texto sobre o nascimento de Jesus. Mas Deus quer falar conosco, e por isso que o Espírito Santo falou para mim: fala para sua sogra, para ela falar antes de você. Primeiro ele falou que ela tinha que falar, e depois falou que era antes. E ela falou: qual o presente que nós vamos dar para Deus? E o título da mensagem é: o melhor presente para Deus. Porque nós vimos que o melhor presente que Deus nos deu foi Jesus. Jesus só morreu por mim, por você na cruz, e pagou o preço do nosso perdão, da nossa reconciliação, da nossa filiação com Deus, porque um dia Ele nasceu. E o maior presente do Natal não foi o Papai Noel quem deu, mas foi o Papai do céu que nos deu Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Nós falamos sobre isso na série de mensagens do amor, uma história de Natal. Você que não ouviu, pode entrar na internet, no nosso canal do YouTube, e ouvir as 4 mensagens. Nós conhecemos o texto de Isaías: porque um filho se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas aqui nesse texto de Mateus, não de acordo com o que a gente pensa, eu sempre pensei assim, e assim eu falei com você a semana passada, e a gente pensa que no dia que Jesus nasceu, a estrela estava no céu, os pastores vieram, e ao mesmo tempo chegaram aqueles que a gente conhece como reis magos, e 3, e chegaram, e todos estavam juntos ali na noite de Natal, na noite que Jesus nasceu. Mas não foi assim. E por isso que a gente, por mais que a gente tenha história popular,
e tem a crendice e aquilo que é aceito por todos, a gente tem que sempre olhar para aquilo que a Bíblia diz e perceber o que a Bíblia diz e o que ela não diz. E diz no versículo 1 o que? Depois que Jesus nasceu. Se diz depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, no versículo 1, é porque não foi no dia que Jesus nasceu. Foi depois que Jesus nasceu. O que aconteceu? Magos vieram do Oriente. Não diz em nenhum momento no texto que eram 3, e não diz em nenhum momento que eram reis, mas que eram magos, e que vieram do Oriente. Mas, como eu falei o ano passado, não sei se alguém lembra, esse texto está escrito, esse texto sobre esses magos só está escrito no capítulo 2 de Mateus. E Mateus, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho de Jesus Cristo, ele estava pensando, eu vou pedir para alguém tirar isso aqui de trás, por favor. Ele estava pensando, meu irmão, minha irmã, em escrever para os judeus. E por isso que Mateus começa com a genealogia de Cristo. Mas, por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando porque Deuteronômio 18, versículos 10 e 11, diz que é proibido fazer magia. Que Deus abomina magia, Deus abomina necromancia, invocação de espíritos, invocação de mortos. Deus proíbe e é abominável para Deus. No entanto, ele vai escrever que magos vieram do Oriente. E por que o Espírito Santo iria fazer um homem judeu, que vai escrever para judeu, escrever um texto sobre magos que vieram adorar o Senhor, o Salvador, o tão esperado Cristo Messias? Por quê? A Bíblia continua nos dizendo no versículo 2: e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O judeu, ele entende e ele sabe que a adoração é dada exclusivamente a Deus. E a razão pela qual Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, uma das razões, é porque, além dele dizer que sim, que era o Cristo o Messias, e nisso não tinha problema, mas Jesus dizia que ele era filho de Deus. E se você olhar no capítulo, acho que é o capítulo 5 de João, quando Jesus diz que ele é filho de Deus, ele está dizendo que ele é igual a Deus. E por isso quiseram crucificar Jesus. E quando o sumo sacerdote perguntou para Jesus, quando Jesus foi preso: tu és o Filho de Deus? Ele falou: sim, tu disseste. E eles rasgaram suas vestes. E por que ele está nos mostrando? Por que um judeu está escrevendo para o judeu, falando de magos que vieram do Oriente para adorar Jesus? Porque eles fizeram algo até então que os pastores não fizeram, que José e Maria não tinham feito, que o próprio sumo sacerdote da época, que o próprio sacerdotes e que os profetas daquele tempo não fizeram. Ir até o lugar na qual o Messias, o Cristo, iria nascer para adorar. Continua o texto no versículo 3: quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado. Porque rei Herodes, presta atenção, ele matou a mulher, matou os filhos, porque ele não queria que ninguém tomasse o seu trono. O próprio César Augusto,
imperador romano dizia que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho ou esposa, porque ele matava a esposa, ele matou a esposa que ele mais amava, e os filhos por ter medo de perder o seu reinado como o rei dos judeus. Quem que era o rei dos judeus? Herodes. E aqueles magos foram até aonde? Eles foram até Jerusalém. Jerusalém é a capital dos judeus. Por quê? Porque a estrela que apareceu no céu não foi percebida por ninguém. Aqueles magos, na verdade, e assim que dizia naquele tempo, os sábios persas, dos persas, dos medos, dos babilônicos, obrigado, que observavam as estrelas, os astros, e que viam sinais nos céus para descobrir novos reis, novas pessoas poderosas, e eles informavam os reinos para que eles ficassem alertas. Alguns estudiosos dizem que eles perceberam dentro da constelação de Peixes a junção de Júpiter e de outro planeta que eu esqueci o nome, acho que é Saturno, e que Júpiter significa rei e Saturno significa o povo de Israel. E porque eles se juntaram no céu, juntos formaram como se fosse uma estrela, uma luz no céu. Só que essa luz não apontava diretamente no lugar, porque senão, se apontasse o lugar certinho, eles tinham ido direto para onde? Para Jerusalém ou não? Eles iam direto para Belém. Então eles foram para o lugar aonde era o rei dos judeus, e foi para o rei dos judeus: olha, nasceu seu filho? Nasceu um filho seu? Porque ele que vai ser o rei. E aí ele ficou preocupado, porque já tinha matado todo mundo. Poucos dias antes de morrer, ele ainda matou outro filho, quando ele ficou doente. Herodes, de tão louco que ele era, Herodes o Grande. Olha só, diz o versículo 3 que ele ficou perturbado. E aí então ele reuniu o chefe dos sacerdotes para perguntar de onde viria o Cristo. E ali então eles foram olhar lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Só que o texto de Miqueias 5:2, naquele tempo as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje, que é fácil de acessar, que você tem no celular 10.000 versões diferentes. A Bíblia era em pergaminhos, a Bíblia era em papiros, em pergaminhos, era caro. Então as pessoas decoravam o texto, e provavelmente esse texto que Mateus está citando é um texto decorado, ele não tinha acesso ao texto. Por quê? Porque está faltando um pedaço do texto. Por que está faltando um pedaço do texto? Porque lá em Miqueias 5:2 está dizendo: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Até aí tudo bem. Mas olha só o que diz: suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O texto já está dizendo que esse Messias que viria não seria simplesmente um homem normal. Porque o texto de Isaías também disse que o filho que nos foi dado, ele é o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Como que um simples homem, um simples rei pode ser tudo isso? A sua origem pode ser desde o passado distante, tempos antigos, como está escrito lá em João 1:1, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e que através dele foram feitas todas as coisas, e a palavra então se tornou carne, e vimos a sua glória, glória de unigênito Filho de Deus, Filho do Pai. Mas ele não citou aqui, e talvez ele colocou que responderam ali, mas o que aconteceu? Eles descobriram aonde que havia nascido o rei dos judeus. E só aqueles magos que não tinham acesso à Bíblia, porque eles, se tivessem acesso à Bíblia, eles mesmos já tinham ido direto até Belém, mas eles foram até Jerusalém para perguntar pela essa junção de Júpiter e Saturno, que é o que alguns dão explicação. A Bíblia não diz isso, eu só estou dizendo que é uma hipótese.
Isso não é o mais importante. Mas que está mostrando, meu irmão, minha irmã, aquilo que Jesus realmente é. Filho de Deus, de eternidade a eternidade, que seria dado não um simples menino por mim e por você, mas alguém diferente. O maior presente de Deus que nós falamos todos esses dias, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. Mas Herodes foi o único ali que percebeu. Só que Herodes não estava muito afim em respeitar esse rei. Na verdade, no versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com o tempo exato que ele havia aparecido, através da estrela que ele havia nascido. E aí ele falou: vamos se informar sobre o menino e voltem e me adorem. Belém é bem pertinho de Jerusalém. Era só ir avisar e voltar. Ele mandou, olha só, no versículo 8, enviou-os eles a Belém. Mas, no entanto, no versículo 8, no versículo 9, diz que os magos seguiram o seu caminho. E aí, quando eles seguiram o seu caminho, o que aconteceu? A estrela novamente apareceu. E os estudiosos vão dizer que essa junção entre Júpiter e Saturno, ali na constelação de Aquário, era algo que vinha e ia embora, que vinha e ia embora, que vinha e ia embora. Ok? Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que eles não tinham a palavra de Deus, mas eles perceberam sinais. Sinais que Deus faz e que Deus atua na criação, nas coisas ao nosso redor. Porque o próprio Jesus, quando ele curou um filho de um oficial do rei, lá em Lucas 4:48, ele disse assim: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E quantos de nós já não vimos sinais? Sinais desse menino maravilhoso, que cresceu, que morreu, que ressuscitou, que está à destra de Deus, e como está escrito lá em Hebreus 7:25, vive para interceder, para orar por mim e por você. Quantos não vimos sinais do Senhor na nossa vida, e eu mesmo, a minha família se converteu, mediante uma ação maravilhosa de sinais, prodígios e maravilhas na nossa família? Quantos de vocês não viram Deus atuando e fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e aqueles magos viram sinais? Mas olha só, sinal não salva, sinal conduz à salvação. Se vocês não viram sinais, nunca vão crer em quê? Em Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 119, 105, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e a luz que clareia o meu caminho. Ora, eles souberam que Jesus estava em Belém, então eles seguiram o seu caminho, o caminho de Jesus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles seguiram o caminho que Deus havia preparado para eles, porque eles não poderiam ter acesso a Deus através das Escrituras. Então Deus, ele faz o que ele faz? Ele faz aquilo que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu e você podemos até pensar em nos afastar, e aí Deus fala conosco, e aí Deus envia um sinal, e as coisas contribuem para quê? Para que a gente permaneça na presença dele. O próprio Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas 12, do 4 ao 10, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas que depois de matar não tem poder e autoridade nenhuma sobre o corpo. Tenham medo daquele que pode pegar o corpo e colocar no inferno, porque até os fios dos seus cabelos estão contados. Meu irmão, minha irmã, você, se você creu, se você entregou a sua vida a Jesus, você é ovelha dele.
Você está na mão de Jesus, está na mão do Pai. Amém. E tudo coopera para o bem. Ele vai mover céus e terra por causa de mim, de você. Aleluia, amém. Foi o que ele fez com aqueles magos, que estavam buscando, talvez, no ocultismo, mas estavam buscando de coração e conseguiram observar algo que ninguém observou, que havia nascido um rei, mas um rei diferente. Um rei que era o mais alto rei, porque eles vieram, nós viemos adorá-lo. E aí então, aqueles magos seguem o seu caminho, não o caminho de Herodes, porque o caminho de Herodes era a morte, mas o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Eles viram novamente o sinal. A Bíblia diz no versículo 10, eles tornaram a ver a estrela, se encheram de júbilo, se encheram de alegria. Assim nós nos enchemos de júbilo e de alegria quando nós vemos Deus agindo. Mas Deus está agindo porque você ouviu a palavra e você creu. E Deus vai continuar agindo quando você ouve a palavra e pratica. Porque nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Porque luz para o nosso caminho é a palavra dele. E se nós andarmos à luz, como ele está na luz, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque você vai andando na palavra que Deus preparou. E nesses dias eu comprei um DVD para minha filha daquele ministério, 3 palavrinhas. 3 palavrinhas é Deus é amor. E tem lá no YouTube de graça, mas eu comprei um DVD, pus para ela, e tem a música do trenzinho. E a música do trenzinho diz assim: assim como o trenzinho anda sobre o trilho, por vales, por campinas, por muitos lugares, assim a palavra de Deus para o cristão. É um trilho, não podemos sair, porque se o trem sair dos trilhos, o que acontece? Descarrilha. Não saia do caminho da palavra. Amém? Ele já preparou esse caminho para mim e para você. E eles então fizeram, ouviram, seguiram o caminho, viram sinais. Aí Deus continua agindo com sinais, prodígios, maravilhas. Amém? O que ele precisar fazer, ele vai fazer, porque não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E aí no versículo 11, olha só: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Um menino, um bebê, que na Bíblia, em Lucas capítulo 2, a nossa Bíblia traduz como menino, mas a palavra usada no original é a palavra bebê. Viram aquele bebê. Já tinha mais de alguns dias, porque imagina você viajar com a sua mulher por 150 quilômetros com uma criança recém-nascida, de volta, se eles fossem voltar para Nazaré. Então eles já estavam ali, quanto tempo? Não sei, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, a Bíblia não diz. Mas eles viram aquele bebezinho com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Porque nós só podemos adorar a Deus. Não foram ali adorar Maria, porque não podem adorar a Maria, não podem adorar outro senão Deus. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás falou assim: olha, se prostre diante de mim e me adore. Porque Satanás tinha mostrado todos os reinos do mundo para Jesus. Olha, eu te darei toda a glória e todo o poder e autoridade sobre esses reinos do mundo, porque a mim me foi dado. E aí Jesus disse assim: vai-te embora, Satanás, porque somente ao seu Deus adorarás e prestará culto. E eles se prostraram e adoraram um menino recém-nascido. Presta atenção, o texto diz: prostraram e adoraram. Por que, meu irmão, minha irmã? Se a nossa vida segue os sinais, os prodígios, as maravilhas que o Senhor Jesus faz, se a nossa vida segue o que a palavra de Deus diz, não tem como a gente ficar parado. A gente tem que se prostrar. E se prostrar, a Bíblia diz prostrar, não falou ajoelhar. Prostração. Era uma prostração dada naquele tempo que eles faziam para deuses. Se prostrando, adorando e se
curvando, colocando a cabeça em terra. Foi o que eles fizeram. Eles se prostraram, humanamente falando, mas aí a Bíblia diz, e adoraram. Porque você pode se prostrar e só se prostrar. Mas eles se prostraram e adoraram. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura, então o Pai achou quem? A gente acha que são 3. Quais são os nomes desses 3? Como que diz a tradição? Qual que é o nome dos 3? Quem que lembra? Gaspar, Melquior e Baltazar. Se são 3 ou não são, tanto faz. O texto não diz, não é mais importante. Mas eles se prostraram e adoraram. E aí o que eles fizeram? Então abriram seus tesouros. É sobre um tesouro? Porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Se nós colocarmos qualquer coisa nessa terra acima de Deus, se torna idolatria. Então eles foram e se prostraram, adoraram e abriram o seu tesouro. Para um menino que nem sabia, Jesus só podia saber essa história se alguém contasse para ele. Quem ia garantir para eles que um dia eles iam contar? Como aquele ladrão na cruz que foi crucificado junto com outro ladrão, com Jesus. Um ficou falando mal de Jesus. E eu te digo uma coisa, você já está na pior, está morrendo e ainda vai zombar de Jesus? Você tem 50% de chance de aceitar que Jesus está certo. Pelo menos crer nele lá para ser salvo. Um foi mais inteligente e repreendeu o outro. Olha, fica quieto porque nós estamos aqui porque merecemos. Mas Jesus não fez nada de errado. E aí ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus que estava na cruz, a gente tem que entender que na cruz, para falar é muito difícil, falta ar, vai perdendo sangue aos poucos, a pessoa não vai conseguindo respirar, vai tendo cãibra sobre todo o corpo. Então Jesus teve que economizar palavras assim como eles. E aí Jesus respondeu para ele, verdadeiramente vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. A única vez que a Bíblia fala de paraíso nos evangelhos é para o ladrão na cruz. Não sei se eles deixaram um bilhetinho para a mãe de Jesus, para José e para Maria, fala para ele lembrar de nós, para a gente entrar. Mas eles não estavam preocupados com isso, porque a adoração não se preocupa com bênção. A adoração não se preocupa com as mãos. A adoração fala do coração. A adoração a Deus é pelo que Ele é. Louvor é pelo que Ele faz. A adoração é pelo que Ele é. E eles adoraram. E eles abriram seus tesouros. E aí eles deram ouro, incenso e mirra. Ouro. Por que ouro? Ouro é o que é dado para um rei. Ali estavam dizendo, nós cremos que tu és um rei. Mas o rei e o ouro me faz lembrar de uma coisa. Me faz lembrar, e tudo aquilo que eles deram, me faz lembrar aquele texto que Jesus vai dizer para nós qual que é o maior e principal mandamento. E ele diz assim, adorarás o seu Deus de todo o teu, de toda a tua, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você amará a Deus com o seu coração, com a sua alma, com a sua força, com o seu entendimento. E aí me faz lembrar do que? Da parábola dos talentos, do Mateus 25, do 14 ao 23. Deus vai distribuir talentos, confiar os seus bens a seus servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Cada um conforme a sua capacidade. O que ganhou 5? Preste atenção no versículo 16, o que diz. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Eles saíram imediatamente naquilo que Deus confiou a eles. Para quê?
para depois que eles multiplicaram aquilo que Deus confiou, devolver-se a Deus. No versículo 20 diz assim, trouxe os outros 5. O Senhor me confiou 5 e veja, ganhei mais 5. Ouro está falando, meu irmão, minha irmã, de tudo que aquilo que a gente pode alcançar com as nossas forças, com o nosso trabalho, e tudo que a gente pode alcançar com o nosso entendimento. Tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem, se você tem entendimento, é porque Deus te deu essa capacidade. E tudo que a gente faz tem que ser para Ele. Tem que devolver a glória para Ele. Tem que saber que vem dEle. E que não é simplesmente para a gente ter uma vida boa, mas é para glorificar o nome dEle. Porque se eu e você, que vimos os sinais, que ouvimos a palavra, e que chegamos ao teu lugar que Jesus está, e nos prostramos e adoramos, nós vamos abrir o tesouro do nosso coração para Ele, e nós vamos oferecer as nossas forças e o nosso entendimento para Ele. Para Ele. Dizer, toma Senhor, é teu. Como está escrito lá em Apocalipse 4, a visão do trono de Deus, que os 24 anciões que estão diante do trono de Deus e têm as suas coroas, se prostram diante do trono e oferecem as suas coroas ao Senhor. E dizem a Ele, Tu és Senhor, Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas por sua vontade, e por sua vontade elas existiam e foram criadas. Meu irmão, tudo que chega às nossas mãos, que nós conseguimos alcançar com o nosso trabalho, com a nossa força, com o nosso entendimento, é para o Senhor. E nós somos a geração talvez mais egoísta. Mais do que a gente ganha, mais a gente precisa. Não somos como os primeiros metodistas, que John Wesley dizia assim, trabalhe o máximo que puder, ganhe o máximo que você puder, claro, sem fazer mal para a sua saúde, tendo tempo para a família e para Deus, guarde o máximo que puder, e dê o máximo que puder. Ele mesmo dava muito dinheiro, até quando era idoso. Ele não comprava carvão para aquecer a sua casa, para poder ajudar as pessoas. E ele dizia assim, se vocês me encontrarem com mais de uma colher quando eu morrer, o fundador do metodismo, John Wesley, vocês podem me considerar um ladrão. E nós ganhamos tanto e damos tão pouco para as pessoas que precisam. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. É um versículo bíblico. E nós ganhamos tanto e fazemos tão pouco. Nós precisamos sempre de algo novo. E aí a gente lembra da mesma parábola no capítulo 25, que diz que Deus separa as ovelhas dos bodes. E que as ovelhas, quem são as ovelhas de Jesus? Aqueles que alimentaram Jesus quando tinha fome, quando tinha sede, quando estava nu, quando estava preso, quando estava acamado, estava doente, e foram visitar e supriram Jesus. Enquanto que os bodes, quando viram Jesus, com fome, com sede, sem roupa, preso ou acamado, doente, não foram visitar. Mas nós somos ovelhas de Jesus. Amém? E a gente tem que oferecer o melhor. Se Deus nos abençoe e nos dá uma vida tão boa. Meu irmão, olha só. A maioria de nós está acima do peso. Porque a gente come mais do que necessário. A maioria de nós tem mais de uma camisa, de 2, de 3, tem camisa lá que não usa. Nós temos que oferecer o melhor para Deus. E saber que tudo que chega nas nossas mãos, Deus fala assim, quando multiplicaram os pães e os peixes, guardaram em 12 cestos, Ele falou assim, não desperdicem nada. Nós desperdiçamos com tantas bobagens. Sim ou não? Sim. Mas eles não ofereceram só ouro, eles ofereceram incenso. E ali então eles estavam mostrando por que eles se prostraram. Porque ao oferecer incenso, incenso é dado por um Deus, por uma divindade. E o que fala para mim e para você? Sobre o coração. Porque a adoração somente a Deus. Adorar a Deus começa por onde? Pelo coração. Olha só, o próprio Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana vai dizer, Jesus,
Olha só, nós samaritanos adoramos aqui em Samaria, e vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Agora me diga, qual que é o verdadeiro lugar de se adorar? E aí Jesus vai dizer assim: nem Samaria, nem Jerusalém, mas em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Coração. Aonde está o teu coração? Incenso, quando a Bíblia fala de incenso, fala de oração. Se o seu coração está em Deus, você não consegue sair da presença dele. Não é só questão de você fechar o quarto e orar e fazer algo religioso e sair de lá e fazer tudo errado. Não, você fecha o quarto, você ora, você fala com o Pai, você sai e continua falando com o Pai e continua na presença do Pai, porque você é filho e porque o Pai é onipresente, onisciente. É isso. Amém? Em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus no culto, na igreja, porque é impossível que você seja um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador e não venha para a casa de Deus, porque o próprio Davi falou que queria morar na casa de Deus. Então, o que nós fazemos é um reflexo daquilo que começa no nosso quarto. As pessoas que não vêm, pararam, pode ter a certeza, pararam de orar no seu quarto. Não tem jeito. Você conhece uma árvore pelo fruto, mas porque você é um verdadeiro adorador, você vê. Amém? Mas o texto também diz, olha só, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. E por que deram mirra? Mirra naquele tempo era feito para embalsamar os mortos. Porque Deus havia se revelado de tal maneira para aqueles homens que eram magos, que Ele era rei, que Ele era Deus, e qual seria a sua morte. E aí, meu irmão, nos lembra que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e nosso entendimento. E que a mirra está falando para mim e para você, dos tesouros que a gente tem que abrir? A nossa alma. Na nossa alma é que a gente toma as nossas decisões. Na nossa alma que a gente tem nossos sentimentos. É na nossa alma que a gente tem a nossa vontade. Não adianta eu orar querendo a minha vontade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa, não a minha. A minha eu quero desse jeito e acabou. Quem faz assim é a minha filha. E eu tenho que ser firme com ela, porque senão ela vai se tornar uma menina muito mimada, uma pessoa que ninguém vai aguentar quando crescer. E por isso que muita gente está morrendo e está se suicidando. Por quê? Porque é só a sua vontade. Quando recebe o não, quando tem uma desilusão. Uma geração mimada, uma geração que não quer o não, uma geração que coloca Deus. Nós não somos mais aquela geração racional que passou e disse que Deus não existe, que as coisas de Deus são bobagem. Não, nós somos uma geração que não quer nada com a instituição, que não quer nada com a igreja, mas somos uma geração que queremos experimentar Deus, queremos Deus, mas nós queremos nós no centro e Deus na margem para nos servir, para fazer a nossa vontade, para me fazer rico, para ter sucesso, para ter todas as coisas que eu quero. Nós somos a geração que não nega a existência de Deus, mas que quer usar Deus para o benefício próprio. E aí então nós não conseguimos oferecer para Deus a mirra, porque a mirra tem a ver com a morte. O próprio Jesus, quando orou no jardim do Getsemane, segundo Lucas, e aí sim é Lucas, do 22, do 39 ao 46, vai dizer que Jesus, quando orou ali no jardim, nós vamos ver em Mateus que ele ora 3 vezes a mesma oração. O judeu, geralmente, ele não repete a mesma oração, mas se Jesus estava muito aflito, muito angustiado, ele pediu para que Pedro, Tiago e João orassem com ele, vigiassem com ele. Eles dormiram, mas no entanto, a Bíblia diz, no versículo 41, ele se afastou uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar. No versículo 42 de Lucas 22, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí no 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Jesus sabia que havia algo errado com a sua alma. Sua alma não queria morrer.
Sua alma não queria a vontade do Pai, por mais que ele já conhecesse Isaías 53, versículo 10, que Deus se agradou em moer Jesus Cristo na cruz. Já estava escrito que ele tinha que morrer. Ele sabia, e várias vezes ele dizia isso para os seus apóstolos. Eles não entendiam que ele tinha que morrer, que ele tinha que ressuscitar. Ele já sabia, mas quando ele fechou face a face com o Pai, e é por isso que a gente tem que viver de oração, ele falou: Pai, a tua vontade, não a minha. Pai, a minha alma não quer. E ele continuou orando intensamente até que a sua alma estivesse como que eu posso dizer? Em sintonia com a vontade de Deus. Estivesse conectado, acessando o Wi-Fi direto do Pai, sem problema de conexão, de sinal. Amém? E aí, por isso que Jesus disse para mim e para você lá em Lucas 14, do 25 ao 35. Uma grande multidão seguia Jesus. E aí Jesus falou assim, ó: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ser cristão é carregar a cruz. E a cruz não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não é nada disso. É a nossa vontade. Cruz tem a ver com vontade. E aí então Jesus vai dar 2 exemplos. Quais exemplos que são, pastor? Da torre, 3 exemplos, da guerra e do sal. Ele dá um exemplo: quem é o homem que vai construir uma torre e não calcula antes o preço da torre? Porque se ele não tiver dinheiro para terminar a torre, todo mundo vai ver aquela torre semi-construída. E quem aqui já não passou em Ribeirão e já viu tantos lugares, e você fala assim: puxa, gastou dinheiro à toa, e vão todo mundo rir dele. Assim é o preço do discipulado. Assim ele diz também: qual é o rei que vai lutar com outro rei numa guerra, e o outro rei tem 20 mil no seu exército, e o outro tem 10 mil, ele vai falar assim: bem, ele tem 20 mil, eu tenho 10, será que com 10 mil eu ganho dele? Eu acho que não, vamos fazer um acordo de paz, vou pagar para ele, pelo menos não morre ninguém, é melhor eu pagar um pouco do que morrer. Assim também, Jesus disse que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurar o sabor do sal? Não serve para nada, nem para adubo, serve para ser jogado fora. Aí Jesus diz no versículo 33, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O maior presente que nós podemos dar para Deus. Natal nos faz lembrar o maior presente que Deus nos deu. E agora Deus pede uma resposta, porque Ele nos amou com tudo que Ele podia. Com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Deus fez tudo, fez o universo, fez a criação, fez eu e você, como a coroa da criação, nos amando e depois nos reconciliando com Ele, e Ele mesmo trazendo a salvação depois que a gente pisou na bola. Agora Deus, Ele pede, responda na mesma intensidade. Qual que é o presente que nós podemos dar para Deus? Ouro, incenso e mirra. No versículo 12: e tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Os sinais continuam seguindo aqueles que estão no caminho. Eles não voltaram para Herodes para dizer para o menino. Por quê? Porque eles sabiam que tinha no coração de Herodes, e o texto vai dizer na sequência que Herodes ficou furioso, porque eles foram enganados, porque ele foi enganado por aqueles magos, e mandou matar todas as crianças ali em Belém, e na circunvia, isso aí, enrolou, todos os meninos de 2 anos para baixo foram mortos, porque não queria adorar Jesus nenhum. O único que entendeu e que creu, um homem maligno, que não foi salvo, que foi Herodes. Olha só, ele entendeu, ele creu, ele temeu e tentou matar, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus move céus e terra por mim e você. Amém. Quando o maligno prepara um plano, ele já está à frente. Por isso que Jesus nunca era surpreendido, porque ele sempre estava na presença do Pai,
Olha só, por que você teve que orar? Jesus nunca era surpreendido, ele sempre sabia ele se antecipava na resposta, porque ele estava sempre na presença do Pai, e o Pai alertava o seu filho, e o Pai não tem filho preferido, vai também alertar a mim e a você. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, meu irmão, qual é o seu presente? Qual que é o nosso presente para Deus? Agora, nesse fim de ano e nas nossas vidas. Qual que é o maior presente que nós podemos dar? Nós mesmos. Diz a tradição que aqueles magos foram perseguidos, foram mortos. A tradição que diz que foram três magos é a mãe de Constantino Helena, que no século IV vai achar ali perto 3 ossadas e vai dizer que são dos 3 reis magos, 3 magos, e depois esses ossos vão ser levados para o Império Romano, e aí então no século XII vão dar esse nome, os nomes que eu falei aqui para você, e vai ter essa história sobre esses magos. Eles seguiram o caminho de Jesus, é um caminho de morte, mas vale a pena. Amém? Amém. Quero orar com você e por você. Vamos ficar de pé? Jesus Cristo disse: nos últimos dias iria crescer 2 tipos de sementes diferentes, do joio e do trigo. O trigo é muito parecido com o joio, e o joio é muito parecido com o trigo, só que o joio é venenoso. E quando são plantados um perto do outro, se você arrancar um, é arrancado o outro. E aí Jesus explica essa parábola do joio, dizendo que o joio são os filhos do maligno e que o trigo são os filhos de Deus. Os dois iam crescer no mundo, mas no dia que Jesus voltasse, no dia que Deus enviasse seus anjos para fazer a seara dos últimos tempos, ele iria recolher o joio, ia jogar o joio no fogo eterno e iria colocar o trigo dentro do celeiro do Pai. Amém? Amém. Então, é inevitável que o mal cresça, mas os filhos de Deus também vão crescer. Amém. E aquilo, se nós somos ou não filhos de Deus, por mais que a gente tenha ou não encontro com Jesus como Herodes teve, e teve a oportunidade de adorá-lo e se arrepender de toda a sua maldade, ele não fez, ele continuou sendo mal, porque ele sempre foi filho do joio. Mas eu quero dizer para você que nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Ele, para não sermos filhos do joio, não sermos joio, não sermos filhos do maligno, mas sermos filhos e filhas de Deus. E por isso eu quero orar com você. Pai, nessa noite, Senhor, nós relembramos que o maior presente do Natal é Jesus, e que esse maior presente nos faz também querer dar o melhor presente que nós podemos dar a Ti, que são as nossas próprias vidas. Nós possamos abrir os tesouros dos nossos corações, nos prostrarmos, adorarmos e darmos ouro, incenso e mirra. Nosso coração, nossa força, nosso entendimento e nossa alma no centro da Tua vontade, no centro do Seu querer. Se nós queremos, nós vamos confiar, nós vamos prosseguir até o fim, nós vamos crescer, e se o Senhor voltar, ou se o Senhor nos levar, nós vamos estar em paz, porque Jesus falou assim: não turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fiquem preocupados. Nós não queremos ficar preocupados, nós queremos descansar em Ti. Como diz o Provérbios 3, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Assim nós confiamos tudo a Ti e queremos Te entregar mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, como o maior presente que o Senhor pode receber, a nossa vida de volta, porque o Senhor comprou naquela cruz a nossa vida, e o Senhor diz: portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprados por um alto preço. Em nome de Jesus que nós oramos e Te oferecemos as nossas vidas. Amém.
Amém. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como único Senhor e único Salvador? Eu sei que a gente fez essa oração juntos, você já veio aqui na frente, mas é importante porque Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de seus pais, do Pai e dos seus anjos. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu já estava na igreja, já era batizado, e por isso que eu faço esse apelo, porque eu creio que naquele dia que eu vim para frente, eu aceitei Jesus de verdade, e eu nasci de novo naquele dia. E por isso que eu faço sempre, não posso deixar de fazer, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, para ele cumprir a tarefa de evangelista, e Timóteo era pastor e bispo da igreja de Deus. Então por isso que eu sempre faço o apelo e não uma apelação. Tem alguém aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? De todo o coração essa noite. Vem aqui na frente, eu quero orar com você e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O altar do Senhor está aqui. Oh Deus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou. O seu nome é Jesus, mais uma vez a vida deles, eles querem entregar salvar, eles querem entregar só um pouquinho. Eles querem entregar não uma religião, não, Senhor, ao homem, mas a Ti, porque eles creem no Teu nome, porque o Senhor é tudo para eles. Assim eles disseram para mim que o Senhor é tudo. E por isso, Pai, eles entregam tudo. Eles entregam o corpo, eles entregam a alma, eles entregam o coração, eles entregam a mente, o sentimento, suas forças, o seu futuro. Tudo eles entregam a Ti, Pai. Oh Deus, seus filhos, sua casa, seu trabalho, entregam tudo, porque, Senhor, eles se constrangeram com o seu amor tão grande que nos adotou, nos fez filhos, e agora o Espírito Santo confirma no coração deles, e eles clamam, Abba, Pai, e por isso eles estão aqui, Pai. Glorificado seja o Seu nome na vida deles, guarda eles, óbvio do Teu sangue, livra de todo mal, de todo ataque do maligno, resgate, salvação, enche o seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou renova, Senhor, o amor desse aquele amor que eles tinham, Senhor, quando namorados. Renova, Senhor, aquele mesmo amor que eles tinham. Renova, Senhor. Eu posso dizer que o meu amado, as muitas águas não podem apagar esse amor. Assim, Pai, abençoa a sua casa, renovando a sua graça, o seu poder.